Tá bom. Bom dia a todos. Vamos hoje começar nossa 11ª aula de Romanos. Começaremos o capítulo 2 de Romanos. Estudaremos os versos 2 até o 4. Melhor, do 1 ao 4. Tá? Serão 4 versículos hoje. Tudo bem? Vamos começar orando, aí a gente já começa fazendo aí os comentários. Nosso Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus por esse dia. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã que está presente. Obrigado que o Senhor, coloca teus filhos numa reunião tão agradável. Obrigado também pelas crianças que participam, que estão com seus pais. A gente também reconhece o teu amor por cada um de nós ao colocar crianças, enfim. Sabemos que realmente o teu reino sempre tem um futuro, sempre tem uma continuidade, Pai. E a gente vê isso nas crianças. Obrigado, Pai, também pela saúde. Obrigado por esse momento. Tua palavra diz que nós devemos dar graças em tudo. Então, nós agradecemos também por esse momento, apesar de, às vezes, nos trazer muitas dores. Venha estar iluminando essa palavra, esse estudo em nossos corações. E assim, que o Senhor possa nos ter em tuas mãos ao longo desse dia, Pai. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. No primeiro capítulo, a gente fez uma jornada aí de 10 semanas. Realmente foi um período bastante exaustivo. E no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo, ele fez um raio-x. Eu diria, ele fez uma tomografia da realidade humana. Uma humanidade que conheceu Deus, primeiro gentil, né, por meio da revelação do Senhor na natureza, mas não deram graças. A palavra diz claramente que eles não renderam graças a Deus. E eles se tornaram indesculpáveis, quer dizer, não há nenhuma desculpa para eles, não há um simples perdão automático, porque eles conheceram a Deus pelas coisas criadas, mas eles resolveram, então, cometer idolatria. Eles tiraram Deus do cenário, porque eles não renderam graças, mas como não pode haver um vazio religioso, então, eles criaram ídolos para si. Se exaltaram acima de Deus, ou trouxeram Deus ao seu nível, criando, inclusive, imagens de escultura e tantos outros ídolos que a gente conhece por aí. Paulo, então, ele fez uma lista de 21 pecados, assim, plenamente abomináveis. Não é uma lista, assim, em ordem crescente de crueldade, nada disso, mas são coisas que o Espírito Santo ia colocando para ele. E ele fez lá uma lista de 21 pecados que eram pecados naturais entre os gentios. E que também, pecados que também eram chamados de vícios, porque eram pecados tão rotineiros, tão contumazes na vida daquelas pessoas, que não cometer parecia que era antinatural, já fazia parte das suas vidas. E aí, quando o apóstolo Paulo ele faz uma análise, esse raio-x, essa ressonância, como queiram, da condição do gentil, talvez o judeu que lesse essa primeira parte pensasse, olha, isso é o gentil, o problema é deles. Mas aí Paulo começa o capítulo 2, e ele mostra que o judeu também é tão pecador quanto o gentil. Quer dizer, não escapa. E aí o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, nos primeiros 4 versículos, eu vou fazer a leitura rápida aqui. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade,
tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Pois é, assim como o gentio era indesculpável nos seus caminhos, o judeu, o povo escolhido, também era indesculpável. Agora eu vou fazer aqui o compartilhamento da nossa tela. Eu espero que vocês estejam vendo bem. Muito bom. A tese que o apóstolo Paulo defende, irmãos, sobretudo nos 3 primeiros versículos, é que todos são culpados diante de Deus. Então, nos primeiros 3 capítulos, 1, 2 e 3, Paulo constrói uma tese dizendo que todos são culpados diante de Deus. Ninguém escapa ao seu juízo, tanto os gentios quanto os judeus, porque todos receberam uma revelação. Quando você lê os 3 primeiros capítulos, é algo desesperador, porque é juízo em cima de juízo. E depois, claro, o apóstolo Paulo vai apresentar a sua tese de como o homem pode ser salvo de tanta desgraça. No primeiro capítulo, nós aprendemos, e eu já fiz um breve resumo, de que os gentios são indesculpáveis, pois, tendo conhecido a Deus, não lhe renderam graças, mas o desprezaram, tornando-se nulos em seu raciocínio. E essa nulidade de raciocínio, esse raciocínio tão turbulento, a consequência disso é que Deus acabou os entregando às suas próprias vontades pervertidas, né? Bom, já que você quer pecar, e já que você acha que você está certo, então vai e faça o que você bem entender. Eu acho que o filho pródigo, na parábola do filho pródigo, nós temos um pouquinho a ilustração do que Deus fez com a humanidade toda. O filho vai lá, pede o que lhe cabe na herança, e ele vai aproveitar a vida. E o pai, prontamente, né, ele abre a porta e deixa o filho ir. O mais interessante que naquela parábola, é que o pai deixa a porta aberta para o retorno do filho. Então, apesar de que nós estamos caídos, um homem sem Cristo está caído, morto nos seus delitos e pecados, Deus deixa a porta aberta para que todo aquele que nele crê, ele possa retornar dos seus caminhos perversos e então voltar para os braços de Deus. Nesse capítulo específico, a atenção agora é voltada para os judeus. Os judeus consideravam-se retos nos seus caminhos. E eles achavam que estavam completamente livres do juízo de Deus. Por essa razão, criam que eles tinham uma legitimidade toda especial de condenar os gentios pela sua perversão moral. Afinal de contas, quem que era o judeu? O judeu era o povo da aliança, o judeu era o povo lá do Sinai. Moisés havia recebido as tábuas da lei lá no Monte Sinai. Eles receberam toda a instrução para a construção do templo, dos sacrifícios. Eles tinham uma questão de ensino extremamente complexa. Então, eles achavam que eles tinham a legitimidade, o poder de julgar os outros. Bom, se Paulo tem em mente a postura crítica dos judeus, as advertências que nós vamos ler e vamos começar a estudar a partir de hoje, e que estão contidas nos próximos versículos, essas advertências, elas valem para todos os críticos morais que cometem os pecados relacionados lá no primeiro capítulo, aqueles 21 pecados, que estão ali relacionados claramente, mas também isso vale para nós, ou para toda pessoa que tem essa postura moralista extremamente crítica. Porque Paulo, o que Paulo aqui combate é exatamente uma atitude implacável de julgar os pecados dos outros, ao invés de lamentar os próprios pecados, né? É claro que a palavra de Deus também nos ensina que nós temos que confrontar o pecado dos outros, né? Temos muitos textos na palavra de Deus. Mas a postura daquele judeu ortodoxo, extremamente crítico, era de condenar um pecado no outro, algo que ele próprio fazia às escondidas, né?
era essa questão que estava em jogo e que está em jogo aqui também. De fato, Paulo combate essa vanglória farisaica que sempre ecoou dizer: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. E a gente vê isso lá na parábola do fariseu e do publicano. Ele bate no peito e fala: olha, obrigado, Deus, porque eu não sou como os demais homens, né? Eu, sim, eu cumpro todos os requisitos religiosos, né? Só que a gente sabe que, no final das contas, ele sai envergonhado. Mas também trata-se aqui do espírito do irmão mais velho da parábola do filho pródigo, que não quis entrar para celebrar o retorno daquele filho que estava perdido e foi achado, estava morto e ressuscitou. É disso que se trata aqui. O fato é que tanto os gentios quanto os judeus são culpados. Ambos tiveram conhecimento de Deus. Os gentios tiveram conhecimento de Deus pela revelação geral, pela natureza. Os judeus, eles tiveram o conhecimento tanto pela revelação, mas também pela lei, por tudo aquilo que Deus fez na vida deles por muitos séculos, por meio de milagres, por meio das libertações com mão de ferro que Deus usou ali para libertar o povo daqueles que os tornavam cativos. Os gentios, o interessante aqui é que ambos tiveram conhecimento de Deus, mas a questão é que os gentios eles eram mais coerentes do que os próprios judeus. Eu vou explicar isso. Os gentios eles praticavam coisas que sabiam que estavam erradas, mas eles aprovavam. Então, tudo bem se outro também pecasse. Só que os judeus, eles eram piores nesse sentido. Os judeus, eles praticavam coisas que sabiam que estavam erradas, mas condenavam os outros que agiam da mesma forma. E por essa razão tornaram-se culpados do pecado da hipocrisia, pois condenavam o erro na vida dos outros, enquanto eles próprios praticavam os mesmos erros. Então, se um pecado que o gentio ele não seria acusado, seria exatamente o pecado da hipocrisia, porque ele pecava e deixava os outros pecar. É aquela velha música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Quer dizer, deixa a vida me levar, leva os outros também, não tem problema, né? Só que os judeus, eles faziam exatamente o oposto. A pergunta é: será que nós temos situações assim hoje em dia, né? Eu acho que sim, tá? É uma suspeita. Bom, aí o verso 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, e aqui é um confronto muito sério, muito grave que Paulo faz em relação ao homem judeu. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, esse versículo é dirigido para os hipócritas daquela época, mas também para os hipócritas modernos. Eles atraíam a atenção das demais pessoas com as suas exibições de santidade externa e imaginavam que eram aceitos por Deus. E depois eu vou explicar por que eles pensavam que eram aceitos por Deus. Olha só, o apóstolo apresentou inicialmente aqueles pecados mais grosseiros a fim de provar que ninguém é justo perante Deus. E, de fato, ninguém é justo. Só que agora ele se volta a essa classe de pessoas que mantêm uma aparência de santidade. Ainda que eles reprovassem o pecado dos outros, não havia defesa alguma para eles, pois eles pecavam naquilo que condenavam. É claro que eles não pecavam na mesma intensidade dos gentios, e também não pecavam todos aqueles pecados de uma vez só, mas eles pecavam aqui e acolá, às vezes, na surdina, faziam isso. E essa atitude os tornava indesculpáveis, principalmente pelo fato de que eles condenavam os outros naquilo que eles mesmos pecavam e eram condescendentes consigo mesmos. O apóstolo aqui tem em mente o homem ético. Olha só, é o homem ético. E nós nunca ouvimos tanto falar de ética como no nosso tempo, né? E olha só o que o STF está fazendo, né? Coisas assim do arco da velha, se a gente poderia usar aquela expressão tão antiga.
Então, o apóstolo está tendo em mente aqui o homem ético, para o qual os conceitos de bem e mal ainda eles são claros. Esse homem ético, ele ainda consegue perceber, olha, aqui está certo, aqui está errado. E por tais motivos, ele se acha numa posição privilegiada. Afinal, esse homem ético, ele tem uma baliza. Esse homem ético, ele tem as tábuas da lei. Ele tem a lei atada no seu pulso e na sua testa. É algo que, de acordo com o Deuteronômio, está sempre lembrando aquilo que ele pode e deve fazer, aquilo que ele não deveria fazer. Então, com base nisso, ele achava que estava, de fato, numa posição muito privilegiada em relação aos demais. Bom, inclusive para julgar os outros. O povo de Israel, ele teve essa revelação do Sinai, ele experimentou séculos de incansáveis manifestações de Deus por meio dos profetas. Aliás, o povo de Israel, eles são os detentores das grandes alianças, né? Das grandes promessas, né? O povo de Israel que foi esse povo privilegiado por Deus. E assim eles também tiveram uma primorosa educação religiosa que cobria todas as áreas da vida, né? Se você lê lá os primeiros cinco capítulos, principalmente Levítico, Deuteronômio, alguma coisa de números, você vai ver que o povo judeu, eles tinham muitas regras a seguir. Quer dizer, eram exatamente os valores que eles adotaram como estilo de vida, por orientação de Deus, que os diferenciava dos demais povos que habitavam as vizinhanças. Essa era a razão do povo de Israel não dever ter nenhum tipo de sociedade com os povos vizinhos. O homem educado nesse contexto de grandes valores religiosos, então ele se sentia em condição de julgar. Aquele juízo sobre o outro, tu pecaste, ele acabava reprimindo a confissão. Eu pequei, eu fiz o mal. Ou como diria Paulo, dos pecadores eu sou o principal. Obviamente que não se tratava, como eu já afirmei, de uma prática contínua de pecado para esse judeu, e nem de pecados cometidos em todas as áreas da vida, como ocorria lá com o povo gentil do capítulo 1. Pois ainda para esse homem judeu havia uma preservação moral. Ele fazia, muitas vezes, a coisa assim, meio na surdina, algo que não ficava tão aparente, diferente lá dos gentios. O problema, irmãos, é que esse judeu ético praticava o pecado de vez em quando, um outro pecado, e isso já era o suficiente para condená-lo. E essa é uma palavra que também vale para nós. Sabe, aquela coisa assim, eu não sou tão culpado, eu cometo esse pecado aqui ou aquele acolá, e isso imediatamente me coloca numa posição muito superior àquele outro que, afinal de contas, ele comete grandes pecados, né? Pecados que mereceria lá no Antigo Testamento o apedrejamento. Acontece que para Deus a injustiça de qualquer natureza não pode ser tolerada. A mínima mancha sobre um pano branco torna aquele pano maculado, sujo, manchado. Então, nesse sentido, sim, todo pecado mancha, macula a nossa relação com Deus. A culpa do homem da lei aqui, ela acaba, então, sendo mais grave. Mas por que ela é mais grave? E por que ela se intensifica? Ela se torna mais grave e se intensifica exatamente pelo elevado conhecimento que esse judeu possui de Deus. Agora, irmãos, nós estamos há tanto tempo na igreja, né? Ouvindo sermões, mensagens, estudo, domingo após domingo, ou sábado após sábado, ou terça após terça, né? Temos, assim, uma infinidade de recursos disponíveis em nossas mãos. A palavra de Deus, diferentemente do que aconteceu no passado, é que para você ouvir um pregador, ou ele era itinerante, e ele passava pregando, era anunciado,
como nas campanhas dos grandes evangelistas do passado, ou então tinha aquela igreja lá na vila, no bairro, no campo, em que uma vez por mês ia ali um padre ou um pastor, então, realizar um culto. Nós, hoje, somos, eu diria assim, nós somos ainda mais indesculpáveis se a gente peca, muito mais, porque nós temos todos os recursos em nossas mãos, e se a gente pecar, isso acaba trazendo, eu diria assim, um certo juízo. E aqui, claro, eu falo do homem sem Cristo, da pessoa sem Cristo. Mas e aquela pessoa que pratica o pecado de uma maneira contumaz, como o gentio praticava? Bom, essa pessoa não tem Deus. Essa pessoa não tem Deus. Agora, se eu faço questão de pecar aqui e acolá, eventualmente, com um pensamento nisso, será que tem alguma coisa de errada comigo? É claro que tem uma coisa de muito errada comigo. E aquele pecado me torna muito mais responsável ainda, porque eu conheço Deus, eu sei como Deus age, eu sei qual que é o padrão de santidade de Deus, e ainda assim eu vou lá e acabo falhando de uma maneira muito grave. Isso sim acontece com os moralistas do nosso tempo. A questão é que é muito mais fácil vermos o pecado dos outros do que em si mesmos. E enfrentar a feiura ou a monstruosidade do pecado dos outros do que os próprios pecados. Certa vez, aí não faz muito tempo, falei para um jovem que, acerca de uma mensagem que eu ouvi no seminário anos atrás, é que nós temos 3 espelhos. 3 espelhos, exatamente porque nós temos uma dificuldade de nos enxergarmos. O primeiro é aquele espelho que temos no nosso banheiro, no quarto, a gente consegue ver a nossa feição facial, né? E aí a gente vê, olha, estou descabelado, assim, assado, as mulheres acabam gastando um tempo a mais na frente do espelho para procurar ali algum defeito que está, às vezes, apenas na cabeça delas, né? Os homens, às vezes, nem percebem aquilo, né? Então, esse é o primeiro espelho. O segundo espelho são os outros, são os meus irmãos na fé. E eles dizem o seguinte, olha, eu acho que você está caminhando por um caminho equivocado. Tá certo? Eu acho que você precisa acertar a rota aqui e acolá. E isso é muito importante que nós tenhamos pessoas assim nas nossas vidas. Para realmente, não com aquela atitude de julgamento, mas como aquele irmão mais velho que vai, em algum momento, chamar a minha atenção e dizer o seguinte, olha, se você continuar por aqui, você vai acabar se dando mal, né? Porque, de fato, eu tenho, de acordo com o que os autores colocam aqui, nós temos dificuldade de ver o próprio pecado. É mais fácil apontar o pecado dos outros, não é mesmo? Às vezes isso pode ter um benefício dentro dessa circunstância que eu acabei de explicar aqui. Agora, o terceiro espelho é a palavra de Deus. Ela me mostra que eu sou plenamente pecador e completamente destituído da salvação sem Cristo, né? Eu estou morto nos meus delitos e pecados. E Cristo, ele deseja me encontrar para me salvar. É claro que eu preciso tomar esse passo de fé. Muito bem. O moralista é alguém que é muito condescendente com o próprio pecado. Ele faz uma avaliação muito favorável de si mesmo, muito justa. A balança do pecado dele parece que sempre pende para o lado do pecador, né? Ele parece que sempre se escapa. Só que, em relação ao outro, ele é um juiz extremamente severo. Ele condena, ele quer logo pôr disciplina, quer que vai lá e confronte o pecado do outro, mas ele próprio está ali cheio de pecados, né? Ele não é santo e ele acaba, enfim, infringindo essa coisa da hipocrisia. Ao condenar os outros, ele pensa que ele próprio será julgado com alguma regra diferente. Ele acha que ele está como se ele estivesse num STF, numa outra instância. Mas ele não está. Ele não vai escapar, sim, da ira de Deus. No entanto, e o fato é que isso é plenamente demonstrável aqui já nos versos 2 e 3. Né? Lá no verso 2 diz o seguinte, que sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Não é de acordo com o padrão do moralista. Ele não vai ser julgado numa instância diferente.
Ele tampouco vai ser julgado pelos seus colegas, mas ele é julgado conforme a verdade de Deus. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? De maneira nenhuma. O objetivo de Paulo com esse versículo é esvaziar os hipócritas da sua gabulice. Eles se gabavam, eles batiam no peito, eles alargavam os seus filactérios. De acordo com Jesus, eles ficavam nas esquinas das praças e oravam em alta voz para serem vistos pelas demais pessoas. O fato é que, ainda que fossem aplaudidos pelo mundo, né, e muitas vezes as pessoas são aplaudidas pelo mundo, algo diferente os aguardaria no céu. Deus julgará os pecadores de acordo com a verdade de Deus, né? Talvez uma pessoa que cometeu barbaridades a vida inteira, nunca foi pega pela justiça, tampouco nunca ninguém soube disso, essa pessoa não vai escapar do juízo de Deus, mesmo que ela foi aplaudida pelo mundo, porque talvez o mundo não sabia dos seus desastres, não sabia dos seus pecados. E realmente, se nós pudéssemos definir a palavra pecado, pecado é um desastre na nossa caminhada com Deus, né? É uma colisão frontal com algo que nós não deveríamos colidir. Então, julgar com a verdade de acordo com aquilo que a gente leu nesse versículo, ele é um hebraísmo, ou seja, é uma expressão hebraica que significa integridade do interior do coração. Significa o seguinte, que quando diz que Deus julgará as pessoas com verdade, né? Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Significa que Deus julgará de acordo com a integridade do coração dele, o que é oposta à falsidade, que é palpável e visível da aparência externa das boas obras. Muitas vezes se escondem muitos pecados, muitas falsidades, muitos golpes por trás de uma boa obra. Então, as pessoas vão olhar para a boa obra e vão dizer assim, nossa, que homem santo. Mas, se você for cavar um pouco ali, muitas vezes serão encontradas muita podridão. Significa que Deus não julgará com parcialidade. Ele não vai levar em conta as aparências externas, ainda que nós observamos as aparências externas. A gente vai conseguir ver o coração do outro se o outro se revelar a nós. Ou por um ato falho, ou porque ele queira, né? Aquilo que, de fato, lá, aquela experiência que Samuel teve quando foi lá para escolher o rei sucessor de Saul, né? Todos os filhos ali, os irmãos de Davi passaram, né? Em desfile, nenhum foi aceito. Só que Deus disse, olha, Deus não olha não vê como o homem vê. O homem, o ser humano, vê o externo, agora Deus vê o coração. E porque ele vê o coração, então é que ele tem ali critérios muito mais avançados de não fazer julgamentos com parcialidades. Deus não se satisfará com qualquer obra que não procede da real sinceridade do coração. Então, o que Calvino está querendo dizer é o seguinte, olha, nós podemos fazer obras, boas obras. Aliás, nós somos chamados para a salvação para fazermos boas obras. Isso é uma obrigação de todos nós. Só que essas boas obras, elas serão simplesmente descartadas se isso não vier com sinceridade do coração. A questão é a seguinte, quando essa boa obra ela for ocultar um problema sério, um pecado, então essa obra está ali apenas como uma capa de santidade. E isso, de fato, nós temos que evitar a todo custo. O critério de Deus para o dia do juízo será sempre a verdade. Trata-se da verdade de Deus, em que ele próprio está sendo fiel a si mesmo. Deus não pode mentir, diz a palavra. Significa que não haverá privilégio especial para ninguém. Mesmo que os judeus pensassem que, por serem povo escolhido, escapariam do juízo de Deus, de fato eles não escaparão. Os moralistas, em especial os judeus,
Mas também os moralistas do nosso tempo pensavam que estavam salvos. Na verdade, eles basearam sua vida em uma falsa segurança sobre o juízo de Deus. E eles se encontravam em grande perigo, porque eles acabavam tendo uma impressão equivocada de Deus. Eles faziam uma distorção teológica para achar que estavam tranquilos com Deus. Eles acreditavam naquilo que o brasileiro muitas vezes acredita, no chamado mito da impunidade. A questão é que, em se tratando de Brasil, parece que a impunidade não é apenas um mito, parece que ela está ali, muito presente. Só que esses moralistas dormiam no berço esplêndido da falsa segurança. Que nós não sejamos aqueles que venhamos a dormir no berço esplêndido de uma falsa segurança. O teólogo Karl Barth, ele diz o seguinte, que esse homem que pratica as coisas que condena, com base numa capa de santidade, nada mais é que um escravo. Ele é um escravo porque ele está preso em determinados pecados. É nas trevas da noite que o escravo se sente livre. E essa alforria, essa absolvição ilusória, que está apenas na mente desse escravo, o leva a revoltar-se contra o sol que desponta no horizonte, porque o sol ele acaba revelando todas as coisas, a luz acaba dissipando as trevas, pois vem tirá-lo dessa doce ilusão da segurança e enquadrá-lo em mais um dia de frustrações. Esse homem não escapará nem das frustrações do dia a dia e tampouco do juízo final. Essa falsa suposição que nós encontramos aqui desse moralista, que o homem possa ter de que ao julgar escapará ele próprio do juízo de Deus, esquece que a história do mundo não é o seu próprio tribunal. A gente escuta aquela velha historinha, frase, ó, a história vai julgar se o fulano ou cicrano foi bom ou não, especialmente quando se trata de figuras públicas ou governantes. A questão é que, em se tratando dessas coisas muito interiores da nossa relação de Deus, não será a história do mundo que julgará os próprios atos, mas Deus que fará isso no julgamento final. Agora eu quero ouvir um pouquinho vocês. O que Deus falou com você até aqui? E a segunda coisa, alguma dúvida que foi sobre aquilo que foi estudado até esse momento? Vocês estão conseguindo entender? Tem alguma questão que vocês gostariam de perguntar? Ou simplesmente colaborar ou agregar aquilo que já foi dito? Silêncio indica duas coisas. Entenderam tudo, não entenderam absolutamente nada. Já que ninguém quer falar, eu vou cantar uma música, então. Tô brincando. Marcos, uma coisa interessante é que nós, muitas vezes, como cristãos, somos moralistas ao ponto de a gente acaba se envolvendo entrando num auto-engano tão grande que a gente é incapaz de olhar para si próprio, enxergar os nossos erros, né? E todo mundo está assistindo a nossa hipocrisia, aquilo que a gente faz de errado, mas a gente é incapaz de enxergar a nós mesmos, né? Então, essa questão da moralidade pode colocar a gente nesse trilho aí do auto-engano, né? E isso é muito ruim, né? Porque a gente acaba não enxergando as nossas falhas, né? E aquilo que a gente precisa mudar em nós mesmos. Exatamente, Márcio. Obrigado, viu? Eu também penso assim e vejo que quanto mais eu preciso examinar as Escrituras
porque é isso que o Márcio falou, a gente pode se enganar e achar que está praticando algo muito, muito certinho, quando você examina a palavra de Deus, é outra coisa. Então, nós temos, para mim, eu tenho que, quanto mais eu conhecer a palavra, quanto mais eu ouvir pessoas sérias, quanto mais eu buscar, mais fácil será esse caminho, para eu não ficar julgando as pessoas, porque errais por não conhecer as Escrituras. Então, o meu papel é buscar profundamente a palavra de Deus. É isso. Perfeito, Maria Luísa. Obrigado aí pela sua contribuição. Um quadro interessante que eu vejo no Novo Testamento, a passagem de Jesus, quando trouxeram aquela adúltera para ele julgar. Ele não viu pecado nenhum nela, apesar dela ser adulta, ser uma pecadora. E por quê? Porque ele não tinha pecado. Se ele tivesse algum pecado, ele julgaria como nós. Nós julgamos aquilo que está dentro de nós, com certeza. Legal, obrigado aí pela colaboração, Vanderlei. Assim, em relação à mulher que foi surpreendida em adultério, acredito sim que Jesus viu o pecado nela, só que ele quis, na verdade, desmanchar aquela hipocrisia dos judeus que estavam ali, né? A regra da lei era a seguinte: quem fosse pego, surpreender o outro em pecado, num pecado que merecia o apedrejamento, esse deveria ser o primeiro a apedrejar, né? E depois os demais, tá certo? Tanto é que ele fala, vai, não peques, né? Não peques mais. É aquela questão assim, né? Mas o fato é que, de fato, Jesus perdoou. Ele fala assim, ó, não, tampouco nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Quer dizer, Jesus ele usou uma bondade com a mulher, que é uma bondade que ele usa com cada um de nós. Nós pecamos, o que a gente fez, de acordo com aquela mulher lá também, merecia morte, todos nós, né? Mas ele fez o uso da bondade ali de uma maneira incrível. Tanto é que todos ali jogaram as pedras. Ou melhor, lançaram as pedras no chão e saíram. Tá? Isso aí, muito bem lembrado desse texto, né? Eu acho que ele ajuda muito a gente a comparar um pouquinho a justiça humana, que gosta de apedrejar, com a justiça de Deus, que acolhe. Não significa que Deus não vê, o que Deus concorda, pelo contrário. Deus sempre tem essa tentativa de trazer a cada um de nós para o seu amor. Tá? Muito obrigado, Vanderlei. Gilson. Eu tenho aprendido na leitura bíblica coletiva, que faz depois da leitura, a gente tem que fazer uma reflexão sobre o que aprendeu, né? E quando foi falado do terceiro espelho, que é a palavra de Deus, me mostra uma armadilha que o cristão veterano pode cair. Ser condescendente consigo próprio e olhar mais crítico para os outros. Os anos de vida cristã é uma coisa que pesa nessa hora. Você, como não comete mais pecados grosseiros, então você acha que não está pecando mais, mas a palavra de Deus tem lançado luz para os meus pecados que a maioria não sabe, não conhece, apenas eu conheço, mas Deus mostra isso para mim, isso que a palavra tem mostrado para mim. É uma coisa
perigosa para mim. E aí, quando foi falado do terceiro espelho, eu concordo plenamente que a palavra vai refletir o nosso pecado escondido, né? Que talvez não seja grosseiro, mas existe, e Deus vai pondo, vai jogando luz nessas áreas, né? Gostei muito da expressão do... Eu já passo para você, Márcia, tá? Gostei muito da expressão cristão veterano, né? E, de fato, havia lá os judeus veteranos, né? De veterano aqui, um dos mais veteranos aqui é o Márcio, que eu estou vendo aqui, Márcio Avelar, né? Mas legal, gostei demais desse aspecto, né? Porque eu me converti em 94, né? Mas já venho de uma tradição cristã, então eu já posso dizer assim, eu sou um cristão veterano também, né? Legal, Márcia. Eu queria reforçar, concordar com o Gil, porque a gente acostuma com o status de ser cristão, porque já é a vida toda. Eu já desde a barriga, eu acho que eu sou a mais veterana. Desde a barriga da minha mãe, eu já ia na igreja, junto com ela, né? Então, acontece o seguinte, que a gente se acha que conhece a verdade, que a gente é superior às outras pessoas. Isso é muito perigoso, porque a gente começa a realmente julgar e começa a pensar que é superior. Então, a gente tem exatamente essa mesma comparação com os judeus. Como os judeus conhecem a palavra, achava que eles eram superiores. Isso é uma grande armadilha também, porque eu me lembrei do versículo que fala assim, quem está de pé, veja que não caia. Então, porque se a gente começa a pensar que somos seres superiores por conhecermos a palavra, e se a gente está ciente do que a gente tem que fazer e não está fazendo, olha, tem outro versículo que fala assim, ó, a quem muito dei, muito lhe será cobrado, né? Então, é uma responsabilidade, que nem a Maria Elisa falou, não, nós precisamos conhecer mais para não pecar, mas quanto mais a gente conhece, Deus vai cobrar mais pureza e santidade da gente. Então, nós precisamos ter essa coisa em foco, de que nós somos chamados para ser santos, mas não é fácil, porque nós moramos aqui na terra. Então, é só mesmo com a misericórdia do Espírito Santo para a gente conseguir estar de acordo com a palavra. Sempre a gente vai estar escorregando, né? Eu me lembrei, de repente está escrito 80 por hora, você está a 100, pronto, você está quebrando regra. Ninguém sabe, você que está na direção. Mas são essas coisinhas pequenas que Deus está olhando. Então, a gente, por mais que a gente conhece, mas a gente sempre é pego nos nossos pequenos delitos, ou grandes, né? E estão conosco só. Então, é isso. Eu quero dizer que a gente precisa da misericórdia de Deus para a gente estar de acordo realmente com a palavra. Eu escorrego todo dia, tem que dobrar no joelho mesmo. E se a gente pensar que é perfeito, você já era. É isso a minha posição. Perfeito, muito obrigado, Márcia. Olha, esse versículo que a Márcia citou, né, que muito foi dado, muito será cobrado, isso é muito sério, né? E para os pastores, né, o Guto, Hermes, eu aí, olha, nós estamos numa situação bem difícil, viu? Bem difícil. O cuidado tem que ser maior ainda. Mas tá bom, gente. Vamos voltar. Depois, se tiverem mais alguma coisa, a conversa está muito boa, muito rica, tá? Mas a gente já volta com mais coisas, tá bom? Aí o último versículo do nosso estudo, verso 4, diz o seguinte: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento?
interessante que Deus havia demonstrado a sua tolerância e bondade por muitos séculos para o povo. É só nós lermos ali a história dos juízes, né? A gente fez essa leitura bíblica de maneira coletiva, inclusive, né? Como Deus, ele, às vezes até ele mostrava a sua ira para fazer o povo pensar um pouco. Depois, quando estavam todos assim bem acabados, então Deus levantava um juiz e libertava-os. Então, Deus agiu com o seu povo por muitos séculos assim, e sempre tratando eles melhor do que eles mereciam. Deus agiu dessa forma a fim de dar tempo para que eles se arrependessem. O problema é que, tanto naquela época como ocorre hoje, o homem sempre interpretou a bondade de Deus por meio da falsa lógica. Eu sou bom, e se eu sou bom, sou merecedor da bondade de Deus. E se eu sou abençoado, é porque Deus me aprova. Gente, isso é um baita de engano. É um baita de engano. Tem muita gente que, assim, aparentemente, elas são de fato abençoadas, né? No aspecto da saúde, nas finanças e tal. Mas esse tipo de coisa é assim, pode ser um laço. Pode ser um laço. Não significa que essa pessoa esteja sendo aprovada por Deus. O que Deus está fazendo é usando da bondade dele para trazer essa pessoa ao arrependimento. Os moralistas olhavam para a bondade de Deus como uma licença para pecar, né? É aquela velha história hoje, né? Sobretudo quando se fala muito, e nós já, claro, já tivemos essa aula acerca da questão da homossexualidade, homossexualismo, né? E os defensores do casamento entre pessoas do mesmo sexo diz o seguinte: Deus é tão amoroso que ele não vai condenar duas pessoas que se amam, né? Olha, você usar a bondade de Deus como uma licença para pecar, para fazer o que bem entender, achando que Deus não vai condenar ou que ele está aprovando aquilo, é uma grande heresia, uma grande distorção teológica. Então, assim, os judeus lá do passado, não digo todos, né? Quando eu falo judeus, muitos judeus eram assim, sobretudo aqueles que ocupavam uma posição rabínica, uma posição de ensino, coisa assim, eles viam essa bondade como uma prova da parcialidade divina a eles demonstrada. Eles se sentiam seres à parte. E ao pensarem em agirem dessa forma, eles interpretavam muito mal a bondade divina. Quer dizer, Deus é tão bom que ele também castiga. Assim como o pai e a mãe são tão bons que, eventualmente, eles precisam disciplinar os seus filhos a fim de que eles desistam dos seus maus caminhos. O João Calvino diz que os hipócritas, geralmente, eles se veem inflados com a prosperidade, como se merecessem o favor divino por conta das suas boas obras, e assim ficavam ainda mais orgulhosos. Bom, se eu sou próspero, então, se está chovendo sobre a minha terra, então é porque eu mereço isso. E se eu mereço isso, é porque Deus está olhando para as minhas boas obras e está me aprovando. Então, as pessoas se achavam, então eu vou continuar vivendo do jeito que eu estou, porque se está tudo bem dessa maneira, então eu não preciso mudar nada da minha rota. Achando-se bem amados de Deus, eles cometiam um grave engano. O fato é que no exercício da sua bondade, Deus mostra principalmente quem Deus é. Principalmente que Deus é. Quando Deus é bondoso com a gente e ele não derrama a ira sobre o mundo de uma vez por todas, não é que Deus está sendo condescendente com o nosso pecado. Deus está mostrando uma natureza, uma particularidade dele, que é amor, que é bondade, tá? que é paciência. Deus é paciente. A gente consegue ver isso em todos os textos. O próprio Pedro, na sua segunda carta, vai falar sobre isso aí. O fato é que no exercício da sua bondade, Deus mostra quem ele é e aquele a quem nós devemos nos converter. Quer dizer, se Deus é bom, por que nós não seguirmos um Deus bom? Qual que é a dificuldade? Então, ao abençoar
os transgressores da lei, e Deus faz isso. A palavra diz que Deus faz chover sobre os bons e os maus, e isso se chama de graça comum, comum a todas as pessoas. Deus dá apenas a prova da sua bondade. E por meio dessa bondade, Deus deseja chamar a cada pessoa ao arrependimento. Mas a bondade de Deus, em relação a um pecador, em relação ao transgressor, jamais é a aprovação das condutas dessa pessoa. Nunca é. Deus é bom porque ele é bom, porque é a natureza dele de ser bom. Mas a bondade de Deus não isenta ninguém do juízo, tá? Como um pai não isenta, um bom pai, uma boa mãe não isenta o seu filho da disciplina, tá? E o objetivo sempre é atrair o outro com amor. Com amor te atrair, diz a palavra. E aí, o Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, ele complementa ao dizer que o fato de o homem judeu não ter cometido nenhum dos vícios pagãos relacionados no primeiro capítulo, não os tornava virtuosos. Eles não eram, talvez, viciados como os gentios eram. Eles eram, sim, viciados em julgar. Eles eram viciados, talvez, em apontar os pecados dos outros. Mas eles não tinham aqueles vícios daqueles pecados tão grosseiros. Mas isso também não tornava eles virtuosos. O objetivo de Deus em demonstrar sua bondade não era tornar aquele povo soberbo, mas levar o povo ao arrependimento. O problema é que o arrogante moralista pensava que somente os devassos, aqueles piores, necessitavam de arrependimento, quando, na realidade, todos necessitavam. E a gente percebe isso em evangelismo. Tente evangelizar uma pessoa no presídio, você vai ter um tipo de reação. Agora, tente evangelizar uma pessoa que é boa, uma pessoa que paga suas contas, que mantém um casamento certinho por 30, 40 anos, cujos filhos são muito educados, pessoas que nunca tiveram nenhum problema legal com nada, né? Essa pessoa vai dizer o seguinte, mas do que eu preciso me arrepender? Eu sou bom. Aliás, eu pago melhor do que eu deveria às pessoas, eu sou generoso. Então, percebam que parece que é mais difícil, de fato é, né? É mais difícil, porque o problema é que a pessoa se vê como boa. E essa autoavaliação dela acaba por retirar Cristo da cruz, porque ela acha que a sua bondade é o suficiente para salvar. E aqui trata-se de um estágio avançado até de degradação moral e espiritual, quando se apela para a bondade, a tolerância, a longanimidade de Deus, a fim de permanecer no pecado, ou até dizer o seguinte, comigo está tudo bem. Mas o problema é que muitos permaneciam nos seus pecados eventuais, alegando que Deus era bom demais para castigar. Deus não vai castigar no final das contas. Ele é um Deus amoroso. Sabemos que isso não é bem assim. Pecar com base nesse tipo de teologia é distorcer a palavra de Deus para o próprio favorecimento e constitui em uma afronta contra Deus e sua palavra. O alemão Adolf Pohl diz que quem deseja graça, que não leva ao arrependimento, despreza a graça. Ou, conforme Dietrich Bonhoeffer, também alemão, afirmou no seu livro, essa pessoa transforma a graça de Deus numa graça barata, numa graça que nada exige. Eu lembro que uma das últimas mensagens do pastor Keio Assa aqui para a segunda região foi justamente essa questão da graça barata que ele trabalhou na nossa região aí há cerca de 1 ano e meio atrás. De acordo com Karl Barth, esse homem já mencionado, não percebendo que a bondade de Deus quer levá-lo ao arrependimento, ele se mostra incapaz de arrepender-se, de um modo genuíno, franco. Mas a questão é que ele está ansioso, e ansioso que se encontra em criar um relacionamento pretensamente válido com Deus em sua cabeça, ele assume um status de religiosidade que é fingida, hipócrita e farisaica. É uma religiosidade que está estribada na lei, presa na lei, tá?
Para que serve os estribos de um cavalo? Serve exatamente para manter aquela pessoa que está no cavalo, ali montado no cavalo, firme, seguro. Eu já caí de cavalo, imagina, na minha altura, porque eu montei num cavalo sem estribo. Mas o problema é que esse fariseu, ele está estribado em leis, em preceitos, em doutrinas, achando que está seguro, mas não está. Ele se sente orientado, então, pelo que há de comer e beber, pela guarda de dias, por regras eclesiásticas e por uma série de normas sobre o que pode ou não pode fazer. O problema é que ele vive só nisso. Ele vive só nisso. Ele não dá um passo a mais, que é de fato o passo do arrependimento. Essa classe de pessoas é a que mais detém a verdade, segura a verdade, represa a verdade por meio da injustiça. E por isso, maior é a ira de Deus sobre a vida dela. Muito bem, até aqui. Há algo agora que você deseja compartilhar com base no que foi estudado hoje? Pode ser em relação a essa parte, pode ser em relação ao estudo todo de hoje. Eu quero falar. Sim, Esther. Lembrando de umas coisas, eu tenho uma amiga que o marido falava que era Velozes e Furiosas, a pessoa vai saber. Eu gosto muito de correr no trânsito, eu e essa amiga. E eu sei que Deus estava falando ao meu coração já há algum tempo, né? E a primeira coisa que aconteceu, eu atropelei um cachorro. E eu estava na velocidade certa. Aí eu fiquei pensando, já pensou se fosse uma pessoa? Já pensou? Aí começou a vir um monte de coisa na minha cabeça. Aí na outra vez, quando a gente estava indo para São Paulo, na época que a gente estava cuidando dos meus pais, o pneu estourou. Foi num buraco, eu nem estava correndo. Então, Deus foi me mostrando, ó, tá vendo? Você não está correndo a mais do que a velocidade, mas aconteceu isso. Já pensou se você estivesse correndo, você ia ficar sem o controle do carro. Aí eu tive que ir a 80 por hora até São Paulo, porque não era um feriado que não tinha borracheiro nenhum que pudesse consertar, não tinha nenhum pneu para comprar, e a gente teve que ir com a reserva. Então, é Deus mostrando para a gente consertar os erros, né? E às vezes a gente não quer. E agora, com a pandemia, não posso nem sair de casa, não posso nem pegar uma estrada para correr. Então, eu creio assim que Deus é um Deus muito bondoso. E ele trata a gente de uma forma assim suave, né? Fala assim, acorda, Esther, você está correndo, por quê? E outra coisa também é que o Gil nunca foi de passar da velocidade, até ficava muito aflita, porque às vezes a gente estava com muita pressa e tinha que chegar. Mas aí eu vi que numa das vezes que nós fomos muitas vezes para São Paulo, né? Eu corria, ele não corria, e a gente chegava quase na mesma hora. Talvez uns 15 minutos a mais antes do que o Gil. Mas, nisso tudo, a gente vê como Deus é bondoso, e Ele quer que a gente olhe o pecado, que a gente está infringindo a lei, a gente está infringindo o trânsito, a velocidade, né? E foram pequenas coisas que Deus foi me mostrando, e eu creio que Ele vai mostrando nas pequenas coisas para a gente estar consertando. E eu agradeço esse Deus bondoso, poderoso, maravilhoso, que não foi nada de traumático para ter acontecido, podia ter acontecido, o pneu caiu num buraco que nem era muito grande, foi de ladinho assim, mas nós tivemos que comprar outro pneu em São Paulo, e eu fiquei pensando, graças a Deus que não tinha nenhum carro atrás, porque como foi murchando pouco a pouco, deu tempo de encostar, né? E Deus é maravilhoso, Ele sabe de tudo e Ele quer o melhor. É isso. Legal, Esther. Agora, Gilson, ouvindo aqui o relato da Esther, né?
você pode ter dois recursos, né, nessa questão. Existe no Mercado Livre um negócio chamado limitador de velocidade. Você pode mandar instalar no carro. E depois da pandemia, parece que tem um autódromo ali em Bauru, né? Leva lá. O kart indoor, vai lá e desestressa, ó. Pastor Marcos. Só complementar. E não adiantava o marido falar. É Deus que tinha que falar com ela. Aí ela ouviu. Exatamente. Márcia. Pastor Marcos, só para exemplificar esse negócio de estar usando o amor de Deus como desculpa para continuar pecando, né? Nós conhecemos, no início do ministério, que ainda era Nova Shalom, tinha um casal que o homem estava adulterando e a esposa pediu ajuda. Então, íamos para São Paulo aconselhá-los, porque era um casal muito... ela era filha de uma pessoa muito importante para a gente. Então, ela falava assim, que o marido continuava pecando, porque ele falava assim, Deus é tão bom, mesmo que eu pratico adultério, eu vou lá, peço perdão para ele, e ele me perdoa, aí eu faço de novo. Então, era uma coisa assim, terrível, porque alguma coisa aconteceu na cabeça do moço que ele achava que Deus podia perdoar tudo que ele fazia, que estava tudo bem. O casal se separou, não teve jeito, mas eu não sei o que aconteceu, que esse moço possivelmente se afastou de Deus e tudo, mas eu não sei como é que ficou, mas para exemplificar como é comum uma pessoa se justificar de uma coisa que está fazendo errado, usando o amor de Deus. Deus não ama, né? Exatamente aquelas pessoas também que vão contra Deus, porque falar porque tem guerra, porque tem a pandemia. Deus não é amor, então eu não acredito que ele mandou isso, mandou aquilo. Então, usando uma desculpa, né, do amor de Deus, tem gente que extrapola, assim como os judeus achavam, então, que eram isentos de serem julgados, né? Então, nós ficamos, assim, muito, muito tristes, porque vimos que esse rapaz, ele tinha lojas, assim, grandes no shopping, ele faliu. Eu acho que Deus, como se diz, pesou a mão sobre ele, né? Ele achava que não queria vir esse suposto castigo. Eu não sei se é castigo ou não, mas Deus não abençoa mesmo pessoas que abusam do amor dele. Então, é um exemplo que a gente não soube como resolver. A pessoa estava convicta de que ele é perdoado. 70 vezes 7. Ele usava a palavra para poder justificar, né? Então, a gente não conseguiu salvar, assim, aconselhar ele. Estava com a cabeça muito fechada. Infelizmente, né? Agora, baseado nesse exemplo que você deu, Márcia, nessa experiência que vocês tiveram, né? Às vezes realmente não tem o que fazer, viu? Você aconselha e não tem o que fazer. É bastante grave. Agora, vocês percebam como uma boa teologia é sempre importante, né? Sempre importante. Enfatizar uma boa teologia, né? Essa teologia da bondade de Deus, ela é talvez a mais distorcida do nosso tempo. Faço o que eu quiser, eu vivo do jeito que quiser e tá tudo bem. Deus é amor. Tá bom? Mais alguém? Olá, pastor Marcos e demais irmãos e irmãs, é Márcio Machado falando. Eu achei muito interessante dois ensinamentos, né, da aula de hoje. O primeiro diz respeito à responsabilidade maior que nós temos quando conhecemos a Jesus,
de andarmos na luz, né, e não acharmos que não nos colocarmos na posição daqueles judeus, né, que por terem recebido a lei se sentiam um clube exclusivo, né? Acho que todos os dias nós temos que tomar decisões na vida e o passado não conta muito, né? Então eu tenho que decidir hoje, domingo, andar ou não com Jesus, né? Em tudo que eu fizer. E o segundo, que eu achei assim o mais importante, ou tão importante quanto, é fugir desse sistema de julgamento que é imposto há milhares de anos, né? Faz parte da cultura humana, de que se você corresponde, você ganha um prêmio, se você não corresponde, você está condenado, né? Tem um pensador cristão americano chamado Philip Yancey. Gosto muito dele, do pensamento, né, dele, que eu acredito ser bastante bíblico. Ele é um dos conselheiros dos presidentes americanos, né? E quando no governo do Bill Clinton é um batista, era batista ou é batista, não sei qual é a condição dele hoje, do Partido Democrata. O Partido Democrata é um partido muito aberto a certas questões como aborto, homossexualismo, etc. E o Bill Clinton era, de uma certa maneira, demonizado pelos cristãos ortodoxos, né? Isso é um grande perigo, o cristão ortodoxo, qualquer coisa ortodoxa é muito perigosa, na minha opinião. E ele, num café da manhã com o presidente, ele perguntou para o Philip Yancey por que os crentes odeiam tanto. E, bom, tem todo um desdobramento, um desenvolvimento no livro. O livro se chama Maravilhosa Graça. Foi um livro que, no momento da minha vida, ele resgatou a essência da fé cristã para mim, no momento em que eu estava bastante decepcionado com o sistema religioso, né? Eu acho que o ponto alto para a gente, que é o grande desafio, né, é nós termos pelas vidas o mesmo amor que Deus tem, né? Então, de um lado, Deus ama e amou tão profundamente a humanidade que deu o seu filho. Estava lendo hoje aquela passagem em João da mulher adúltera, Jesus escrevendo na areia e disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora, sobrou ele e a mulher. Então, ele ali demonstra a misericórdia, o amor, mas no final ele diz: olha, vá e não peques mais, né? O mesmo tratamento lá para o cego, né? Acho que foi para o cego também. No final ele diz: não peques mais, para que a tua condição não seja pior. Então há sim uma admoestação muito forte, mas as pessoas são atraídas, ou elas eram inicialmente, quer dizer, a abordagem de Jesus inicial era uma abordagem misericordiosa, amorosa, né? Olhando o indivíduo, não aquilo que ele deve, mas aquilo que ele pode ser se a dívida fosse paga. E a dívida foi o sangue de Jesus na cruz, né? Então, acho que esse é o grande desafio para nós, porque nós carregamos um sistema de julgamento, de crítica, de muito ego, né? Muito ego. Isso é uma coisa muito difícil de nós nos libertarmos, né? Fala-se tanto em humildade, mas essa é uma prática raríssima, você vê em poucas pessoas, né? Mas tem que ser o nosso destino, o nosso porto final, né? É sermos mansos e humildes de coração. Como Deus, eu imagino, ele olha para cada um de nós com olhos de misericórdia inicialmente. Eu acredito que essa pessoa que a Márcia citou, ela deve ter sido muito ajudada antes de Deus aplicar alguma correção que talvez ainda a traga de volta para os caminhos do Senhor, né? Então, resumindo, o ponto alto para mim é assim, o grande desafio, né? Precisamos no dia a dia, dentro da igreja, no que se prega, no que se vive, expressarmos a misericórdia, o amor e falarmos da salvação através do plano da salvação, né? Através de Jesus. Obrigado. Obrigado você, Márcio, pela colaboração, viu? Deus abençoe você e sua família e também os cachorros, viu?
Esses precisam de correção. Mais alguém? Ô, Uma pastor Márcio, última pessoa. Sim, Ronda? eu vi aqui hoje comentários de que tem pessoas que foram na igreja antes de nascer, já no útero da mãe, né? Então, só, como o Gilson falou, crentes veteranos, Gilson, não sei quem falou. Aliás, Gilson é uma dessas pessoas que foi na igreja antes dele nascer. Eu peguei uma Bíblia nas minhas mãos quando eu tinha 28 anos, né? E aí me converti mais tarde e tive a oportunidade de participar de vários encontros, não é? Com lideranças de várias igrejas, Holiness, pastores, e eu confesso que na época eu não me sentia muito bem, como crente novo, porque me sentia muito cobrado, não é? Eu não orava como eles oravam, eu não lia a Bíblia de madrugada como eles liam, porque eles me perguntavam assim, né? Me sentia muito pressionado. E eu tinha acabado de me converter. E eu creio, por que eu estou falando isso? Que nós precisamos tomar cuidado também, já que nós somos crentes veteranos, com os crentes novos, né? E mesmo com aqueles mais antigos, porque muitas vezes a gente não julga, mas a gente pressiona. E a pressão é uma forma de julgamento, não é? Então, é claro que o texto fala muito dos judeus para com os gentios, mas eu creio que nós precisamos também observar bem o nosso comportamento com os nossos irmãos da igreja, né? Porque muitas vezes eles não leem a Bíblia, até porque não sabem ler direito, não é? Eu lembro um senhor Salviano, que morava à frente de casa, numa outra casa que eu morava, ele era boia fria. Ele não sabia ler, ele era analfabeto. Mas ele decorava alguns versículos, alguns. Ele ficava na frente da casa dele, e quando passava alguém que ele conhecia, ele chamava, e ele pegava a Bíblia e lia alguns versículos que ele sabia de cor, como se ele soubesse ler, não é? Mas ele era analfabeto. E se a gente não sabe que um irmão nosso não lê direito, a gente pode achar que ele não é um crente fiel, porque ele não lê a Bíblia como eu leio, né? Então, nós também precisamos tomar essa precaução para não fazer pressão sobre os nossos irmãos novos, né? E nós não podemos nós sermos a referência, né? A referência tem que ser o relacionamento dele com Deus, ele com Deus. Muitas vezes nós queremos ser referência de maturidade, de comportamento. Então, também é assim, uma coisa que nós precisamos prestar atenção, né? Isso Olha, faz o primeiro texto que você falou, e eu senti de compartilhar isso, porque eu senti muito isso na minha pele. E não era um garotão, já tinha quase 30 anos, então não era um jovem convertido, né? Um jovem no sentido de idade, assim, né? Eu também não era tão velho, mas eu tinha idade, mas sentia muita pressão, assim. Como? Você não lê a Bíblia? Como isso? Como aquilo? Eu falava, poxa, eu não falava nada, mas tinha acabado de me converter, né? Mas é isso, obrigado. Obrigado você, Ronda. Irmãos, será que nós podemos finalizar? Vamos finalizar, então. Eu vou pedir que a irmã Márcia esteja orando para finalizar. Ok. Pai Celeste, te agradeço, Senhor Deus, por termos um grupo tão legal, que a gente possa estar, que a gente tenha essa oportunidade de estar estudando a palavra, Senhor. Obrigado pelo pastor Marcos, por todos os meus queridos irmãos. Senhor Deus, te agradeço mesmo, porque através dessa passagem de Romanos, a gente pode ver, Senhor Deus, o quão hipócritas nós podemos ser, mas queremos tua ajuda, para que a gente possa ser genuinamente seguidores de Jesus, para que, Senhor Deus, a gente possa ser o perfume de Cristo, a luz, Senhor Deus, colocada acima da montanha, que possa clarear bastante como farol, Senhor Deus. E, ó Pai, não queremos ser aquela estrela como um exemplo máximo, para não nos colocarmos, Senhor Deus, como superiores, mas, ó Pai, ajuda-nos a caminhar dia a dia segundo a sua palavra, Senhor Deus. E tampouco nós não queremos ser bonzinhos atrás das bênçãos, mas queremos simplesmente estar condizente com a tua palavra, viver
aquilo que a gente crê, sem pensar no que os outros vão falar ou que os outros vão cobrar, e nem julgar outras pessoas, Senhor Deus. Livra-nos, Senhor Deus, desse pecado. E porque o Senhor mesmo disse para que a gente não seja julgado, Senhor Deus. A gente não pode julgar. Só o Senhor é capaz de, no juízo final e no dia a dia, estar colocando todas as nossas coisas no nosso coração. Graças a Deus que o Senhor vê o nosso coração, a nossa intenção, a nossa sinceridade, não nossos atos pecaminosos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama, nos mandou Jesus. Deus amado, que essa semana possamos estar bem alertas, para que a gente não possa ficar se achando, vangloriando, julgando, ou estar, Senhor Deus, autossuficientes, mas cada vez mais que o Senhor nos dê a humildade, a vontade de sermos cada vez mais igual a Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus, com as nossas dificuldades de todo dia. E eu sei que o Senhor nos ama e o Senhor está sempre conosco. Obrigada, Pai. Queremos que o Senhor abençoe cada um dos nossos queridos irmãos aqui e que a sua proteção contra essa pandemia possa estar com cada lar aqui representado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Bom domingo para vocês. Deus abençoe. Amém. Abençoe a todos. Assim. Oi, criançada. Tchau, tchau. Que lindos, ó. Ah, que fofos. Tchau.